Olá, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 9 de maio de 2025. Ontem, por volta das 2 horas da tarde, houve a fumaça branca lá no Vaticano e a mensagem de que abemos papum. Ou seja, temos um novo Papa, que é o Papa Leão XIV. Fez um pronunciamento bonito, uma bênção e o perdão dos pecados foi a primeira das suas bênçãos. Então, de coração renovado, vamos saudar o nosso Papa Leão XIV. E hoje, uma coisa muito interessante na primeira leitura da missa, na leitura dos Atos dos Apóstolos, tem a narrativa da conversão de Saulo para Paulo, que é um dos fundadores de Roma, da Igreja Católica moderna, nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, veio bem a calhar essa leitura. Então, a leitura de hoje dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo de 1 a 20, vai narrar essa história. Eu vou proclamá-la para vocês daqui a pouco. E a leitura do Evangelho do dia de hoje é de João 6, de 52 ao 59. Bom, então, no Evangelho de São João, Jesus deixa os judeus da época estarrecidos com a história de que, para se viver eternamente na graça de Deus, tem que comer o pão e o vinho, ou seja, a carne de Jesus e o sangue de Jesus. Isso deixou o pessoal lá da sinagoga muito bravo. Mas, como prometido, nós vamos ler a primeira leitura, que é a conversão de Saulo, que se tornou um dos patriarcas da Igreja Católica, que é São Paulo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E a voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu está perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo, então, levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e o levaram para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura, na casa de Judas, por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias, entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muito falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes, recebidos pelos sumos sacerdotes para prender a todos que o invocarem o seu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e aos povos de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus,
que te apareceu quando vinhas a caminho. Ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista, fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Então, a grande mensagem que nos deixa essa passagem da Bíblia é que quando Deus pede que a gente interceda por Ele, que faça o que Deus está pedindo, não devemos olhar a quem. Saulo era um grande inimigo da Igreja Católica e se tornou um dos seus maiores pregadores, um dos principais fundadores da Igreja Católica que nós conhecemos hoje, ele junto com São Pedro. Até em Roma, a igreja, a Basílica de São Pedro e São Paulo. Né? Então, ele junto com Pedro, junto com os outros apóstolos, difundiram a mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo aos povos, e se tornou a igreja como nós a conhecemos hoje em dia. Né? Então, que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e nos abençoe com o novo Papa que está aí, Papa Leão XIV.